Muitas vezes a sensação de desamparo parece ser a única companhia em noites de insônia, quando as contas e as preocupações familiares pesam mais do que o próprio corpo cansado. É como se houvesse uma barreira invisível entre você e a paz que tanto busca todos os dias, deixando um rastro de exaustão que nenhum descanso físico consegue realmente curar hoje. Essa dor silenciosa não é um castigo, mas o sinal de que a sua consciência está clamando por um refúgio que o mundo exterior ainda não foi capaz de oferecer de forma alguma. O espectador sente que está acordando para algo que sempre existiu dentro de si agora. Você já se perguntou por que algumas pessoas caminham com uma segurança inabalável, enquanto outras parecem vulneráveis a cada crise econômica ou pessoal que surge hoje? Lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville revelam que a verdadeira proteção não é algo que se constrói com muros físicos, mas sim um estado profundo de espírito. Ao entender que a sua consciência é a única realidade, a busca externa por segurança finalmente termina, dando lugar a uma descoberta extraordinária que sempre o esperou. A consciência divina desperta para validar a sua dor e transformar a sua realidade atual. A jornada espiritual que você percorreu até aqui, com todas as suas quedas e buscas, foi o preparo necessário para este exato momento de despertar da sua consciência hoje. Existe um lugar sagrado mencionado no Salmo 91, que não é um templo físico, mas um santuário invisível que habita dentro do seu próprio coração e da sua mente. Quando você aprende a habitar esse estado de ser, as ameaças do mundo perdem o poder, pois você passa a operar a partir de uma frequência que o mal não consegue sintonizar. Será que você está pronto para abandonar a luta e finalmente aceitar a sua própria paz? A promessa de proteção absoluta que este salmo carrega é, na verdade, um roteiro prático para quem deseja blindar a sua vida financeira e emocional de forma definitiva agora. Neville ensinava que habitar o esconderijo do Altíssimo significa assumir a sensação de que o seu desejo de segurança já é uma realidade física presente no seu mundo hoje. Ao fechar os olhos para as evidências de falta e abrir a sua mente para a abundância, você começa a tecer uma armadura de luz que nada neste mundo pode jamais penetrar. A sua imaginação é a face de Deus agindo para criar a segurança que você tanto merece. A verdadeira transformação ocorre quando você deixa de pedir por proteção externa e passa a declarar que já está protegido pela inteligência infinita que tudo sustenta. Este despertar para a sua identidade divina é o que separa os que sofrem com o medo daqueles que manifestam milagres diariamente através da pura e simples consciência. Você está prestes a compreender que a sua imaginação é a ferramenta mais poderosa, capaz de silenciar qualquer tempestade que tente invadir o seu lar ou a sua família. A sua consciência é a única realidade e o fim de todo o sofrimento que você sente agora. Sentir que este conhecimento ressoa em seu peito é o primeiro passo para o compromisso de jamais voltar a se ver como uma vítima indefesa das circunstâncias da vida terrena. Acompanhar ensinamentos que elevam a sua consciência é a forma mais eficaz hoje de garantir que a sua visão permaneça focada na vitória absoluta sobre qualquer mal. Ao se unir a este propósito de despertar, você fortalece a sua própria jornada interna e permite que a paz divina se torne a sua experiência constante e visível no mundo. Inscrever-se neste caminho é um gesto simbólico de dizer sim para a sua nova vida. Existe uma antiga lenda sobre um santuário sem portas, escondido no centro do deserto, onde o viajante só entra se encontrar uma chave de ouro escondida sobre o sol forte. Dizem que quem atravessa esses muros invisíveis torna-se imune a qualquer praga cruel. Mas o segredo de como encontrar essa chave permanece oculto para a grande maioria. O que essa chave representa é o que realmente ativa o poder do Salmo 91. E você descobrirá a verdade sobre ela muito antes do que você imagina neste instante. A tensão aumenta enquanto o sol se põe, e o mistério da chave começa a ser revelado. Muitas pessoas cometem o erro de ler o Salmo 91 como uma petição desesperada.
Lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville revelam que essa postura é falha, pois ao implorar por proteção, você acaba confessando que se sente desamparado agora. A vida, como um espelho fiel, devolve exatamente essa sensação de vulnerabilidade real. É preciso inverter essa lógica interna para que sua realidade financeira e espiritual comece a florescer com a autoridade de quem já habita o esconderijo do Altíssimo. O erro mais comum é buscar fora o que só pode ser estabelecido dentro da consciência. As consequências de viver nesse estado de súplica constante são visíveis em sua dor. O espectador sente que está sempre correndo atrás de um alívio que nunca chega aqui. É como tentar apagar um incêndio usando as mãos, quando a fonte está em seu ser. Essa linguagem de falta mantém as portas do seu suprimento trancadas de forma cruel, impedindo que a abundância divina se manifeste em sua jornada terrena neste momento. Sinta como o cansaço acumulado é apenas o reflexo de uma mente que ainda não cedeu. Será que você consegue soltar o controle humano para permitir a ação do Criador? Uma crença popular diz que você deve sofrer e lutar para ser digno do cuidado de Deus. No entanto, a lei da Assunção diz que a dignidade é um estado que você assume agora. Imagine que a sua consciência é uma veste real. Se veste pobreza, o mundo o rejeita. Mas se você assume a veste da proteção absoluta, o universo inteiro deve curvar-se. A sua consciência é a única realidade e o solo onde toda a segurança é plantada hoje. Não há mérito no esforço físico quando o trabalho interno da fé ainda não foi feito. O despertar da consciência é o fim da necessidade de lutar contra as sombras externas. Você já percebeu como a vida repete ciclos de crise, mesmo quando você reza com força? Isso acontece porque a sua oração foca no problema e não na solução que já existe. Neville explicava que o segredo é sentir o fim, ou seja, vivenciar a paz antecipada. Ao mudar o foco do perigo para a segurança divina, você retira o alimento do mal. A proteção mencionada no Salmo é a imunidade de quem não reage mais às aparências. Habitar o esconderijo é manter a mente fixa na solução, ignorando os ventos do medo. O seu mundo exterior não tem outra opção a não ser refletir o seu novo estado de ser. O erro de acreditar em dois poderes é o que mantém a humanidade presa ao sofrimento. Ao dar poder às crises ou às doenças, você retira o trono da sua consciência divina. Neville ensinava que não há nada a mudar no homem, exceto o seu conceito de si mesmo. Se você se vê como o alvo, as setas do destino o encontrarão em qualquer lugar hoje. Mas se você se vê como a própria fortaleza, nenhuma praga chegará à sua tenda agora. A proteção absoluta é o resultado natural de reconhecer que o Pai e você são um só. Você está pronto para assumir que a sua segurança é uma lei divina e inquestionável? A mudança súbita de percepção ocorre quando você para de fugir para finalmente olhar. O medo que você sente é real ou apenas uma sombra projetada por uma mente esquecida? Essa pergunta inverte a lógica do sofrimento e o coloca de volta no trono da vida. A partir deste instante, o silêncio se torna sua maior arma contra toda a confusão. Você percebe que a única autoridade no seu mundo é o que você aceita como verdade. Nada pode entrar em sua experiência sem que você tenha dado permissão interna antes. A consciência é a sentinela que decide quem tem o direito de habitar o seu coração. O viajante da nossa história continua diante do santuário sem portas no deserto seco. Ele sabe que a chave de ouro está por perto, mas quanto mais cava, mais longe fica. A tensão aumenta porque o sol está se pondo e as feras da noite começam a rugir agora. O mistério da chave envolve algo que você faz todos os dias de forma automática aqui, mas que nunca imaginou ser o segredo da entrada para a proteção absoluta do Salmo. Ele olha para as próprias mãos e percebe que a busca externa foi o seu maior erro. O próximo passo revelará como o toque da chave abre o que parecia impossível abrir. O conceito central da proteção absoluta reside na unidade entre a sua mente e o todo. Lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville mostram que Deus é a sua consciência. Cientistas como Bruce Lipton explicam que as nossas crenças moldam a nossa biologia. Se a sua biologia e a sua economia respondem ao que você acredita, o medo é o invasor.
A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo, enquanto você deve aprender a agir. Agir, neste contexto, significa determinar internamente que a segurança já é sua aqui. O contraste entre quem teme e quem confia é a diferença entre a escravidão e a paz. Imagine que a sua mente é um jardim fértil, onde cada pensamento é uma semente viva. Se você planta a ideia de que o mundo é perigoso, colherá eventos que confirmam isso. Mas se planta a consciência de que habita o esconderijo, a colheita será de milagres. Muitos passam a vida regando ervas daninhas de escassez e depois reclamam do fruto. A proteção do Salmo 91 não é um escudo físico, mas uma imunidade mental. Neville ensinava que a sua atenção é o fertilizante que faz qualquer ideia crescer. Onde você coloca a sua atenção agora é onde a sua proteção ou o seu perigo floresce. Como a maioria vive hoje, olhando para as notícias e tremendo diante das estatísticas. Como você pode viver a partir desta revelação, olhando para dentro e sorrindo na paz? A ciência espiritual prova que o observador altera o comportamento da matéria física. Se você observa a sua vida financeira como protegida, o dinheiro encontra o caminho. Não é uma questão de sorte, mas de uma lei matemática que Neville revelou ao mundo. O segredo que muda a sua vida hoje é a coragem de ignorar o que os sentidos dizem. A sua consciência é a única autoridade real e soberana sobre todos os seus eventos. Para selar essa verdade em seu ser, convido você a um pequeno gesto de poder agora. Escreva nos comentários a frase "Eu habito o abrigo e estou seguro" para ancorar. Ao digitar essas palavras, você está informando ao seu subconsciente a sua nova morada. Este ato simples é uma forma de materializar a sua assunção no mundo das formas aqui. Não é um pedido, mas uma declaração de quem já conhece o segredo da proteção divina. Sinta a vibração dessa frase enquanto a escreve e perceba o alívio que ela traz hoje. A sua participação é o sinal de que você não é mais um espectador, mas um criador. A sua imaginação é o único refúgio real, onde o mal não possui entrada nem poder. Esta verdade poética e poderosa deve ecoar em cada célula do seu corpo neste momento. Marque esta frase em seu coração, pois ela é a base de toda a sua transformação real. Neville Goddard insistia que nada no mundo exterior tem poder para ferir a sua alma. Somente aquilo que você aceita como verdade pode se tornar uma realidade em sua vida. A proteção absoluta é o seu direito de nascimento como expressão da vida de Deus aqui. Assuma este poder agora e veja as sombras do medo desaparecerem sob a luz da fé. Uma virada inesperada ocorre quando você percebe que o inimigo nunca esteve lá fora. Tudo o que você combateu no mundo era apenas o reflexo de suas próprias dúvidas internas. Se o mundo é um espelho, como ele pode te atingir se você mudar a imagem interna? Esta revelação muda o ângulo da sua busca e encerra a guerra contra as circunstâncias. Você não precisa de mais armas, apenas de uma nova visão sobre quem você realmente é. A proteção absoluta surge quando você para de se defender para começar a simplesmente ser. Ser a paz, ser a segurança e ser a fartura é o segredo que o Salmo sempre ocultou. O nosso viajante no deserto para de cavar a areia e começa a olhar para o seu interior. A tensão do pôr do sol continua, mas ele sente que a chave de ouro pulsa no seu peito. O santuário sem portas parece vibrar conforme ele respira o sentimento de gratidão. Ele percebe que a chave não abre uma lechadura física, mas sim uma porta na mente. O loop aberto sobre a história do santuário começa a se estreitar para a revelação. A resposta para a sua vida mudar hoje está escondida no versículo que veremos agora. A proteção que você busca já está batendo à porta da sua percepção mais profunda. Chegamos ao coração da revelação no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 7. O texto sagrado declara: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Neville interpretava isso como a queda de milhares de pensamentos de medo e crenças limitantes. Quando você habita o estado de consciência correto, as sugestões de fracasso perdem o poder. Não se trata de uma proteção física contra pessoas, mas de uma imunidade contra ilusões da mente. O segredo que muda sua vida hoje é saber que a verdade interna anula qualquer mentira externa. Você permanece de pé
enquanto os velhos conceitos de escassez desabam ao seu redor agora mesmo. Ao dizer 1000 cairão ao teu lado, o salmista refere-se às pressões sociais que tentam te dobrar. 10.000 à tua direita simboliza a força das estatísticas e das notícias que pregam a crise hoje. Mas tu não serás atingido é a promessa para quem reconhece que a consciência é a única causa. Lições que aprendi lendo Neville ensinam que o tu é o seu eu sou, a sua centelha divina real. Se o seu eu sou está fixo na abundância, nada que vibre em falta pode tocar a sua experiência. A proteção absoluta é o resultado de não dar realidade ou atenção ao que nega a sua perfeição. Sinta a força dessa blindagem espiritual enquanto compreende que você é o mestre do seu destino. A aplicação prática deste versículo exige que você pare de alimentar os relatos de tragédia agora. Se você vê milhares caindo no erro da reclamação, não se junte a eles na conversa da escassez. Permaneça firme no seu santuário interno, declarando a sua paz inabalável e a sua fartura divina. A verdadeira proteção é um ato de rebeldia consciente contra as evidências negativas dos sentidos. Neville explicava que a sua atenção é o seu bem mais precioso. Use-a para construir e não destruir. Ao ignorar o caos exterior, você permite que a lei da harmonia governe a sua vida financeira hoje. O segredo revelado é que o mundo exterior não tem poder algum se você não o aceitar como verdade. Muitas vezes, a sensação de desamparo é apenas o reflexo de ter deixado a porta interna aberta. Você permitiu que as opiniões alheias e as vozes da dúvida entrassem no seu esconderijo sagrado. É preciso ter a coragem de fechar as janelas dos sentidos para que a luz da imaginação brilhe. Quando você se retira para o seu quarto interior, você entra na sala de comando da sua realidade. Sinta o alívio de saber que sua segurança não depende de governos, mas da fidelidade ao seu ideal. Ao assumir que já é guardado, você se torna uma rocha de estabilidade para todos os que te cercam. O despertar da sua consciência é a maior proteção que você pode oferecer à sua família neste dia. A proteção divina que o Salmo promete torna-se real quando você deixa de ser um pedinte agora. Neville mostrava que não precisamos de mais fé, mas de uma direção clara para a fé que já temos. Foque no resultado final desejado com toda a sua alma e sinta que a tempestade já passou para você. O Altíssimo que habita em você conhece caminhos que a lógica humana sequer consegue conceber hoje. A sua única tarefa é permanecer no sentimento de que está feito e que você é plenamente abençoado. Essa certeza é a sua maior arma contra o infortúnio e a garantia de que o melhor está se manifestando. Você está seguro porque decidiu que a proteção de Deus é a sua única e verdadeira realidade atual. Uma interrupção de padrão ocorre quando você percebe que a crise é apenas um convite ao despertar. Será que você está pronto para parar de lutar contra moinhos de vento e assumir o seu poder real? Esta pergunta muda o foco da guerra externa para a paz interna que reconstrói toda a sua vida agora. A partir deste instante, cada pensamento de medo que cai é um degrau a mais na sua subida espiritual. Você não é uma vítima do mundo, mas o autor da história que a sua consciência está escrevendo hoje. O segredo que Neville revelou é que a mudança de hoje depende exclusivamente da sua decisão interna. A proteção absoluta não é uma promessa futura, mas uma realidade presente para quem ousa crer nela. O viajante da nossa história percebe que a chave de ouro não está enterrada, mas sim na sua voz. Ele avança no looping aberto ao entender que o santuário sem portas exige uma senha de sentimento. A tensão do deserto diminui quando ele para de buscar a saída e começa a sentir que já chegou lá. O mistério da chave envolve a capacidade de agradecer por algo que os olhos físicos ainda não viram. Ele respira profundo e a senha começa a fluir através da sua alma como um rio de luz dourada intensa. A revelação completa sobre sua vida mudar hoje está a poucos passos de ser totalmente integrada. O que você fará quando descobrir que a porta sempre esteve aberta, esperando pela sua percepção?
A proteção que você sente agora não é uma ilusão, mas a manifestação da presença divina. Neville Goddard descrevia que os anjos são suas próprias faculdades espirituais purificadas. Ao elevar sua consciência, você comanda as forças da natureza a trabalharem em seu benefício. Esses mensageiros divinos são os sentimentos de segurança que agora habitam o seu peito. Eles impedem que você tropece nas pedras da dúvida ou nas armadilhas da lógica humana. Quando você caminha com a certeza de ser guiado, obstáculos financeiros começam a se dissolver. Entenda que a guarda angelical é a vigilância constante da sua própria mente desperta hoje. Sua mente é o único altar onde o milagre da proteção absoluta pode ser santificado agora. Esta verdade é o pilar que sustenta sua nova vida e retira o poder das mãos do acaso. Lições que aprendi lendo Neville ensinam que não existe nada a ser mudado no exterior. Apenas o seu estado interno de consciência deve ser ajustado para a frequência da paz. Ao reconhecer que você é o guardião do seu destino, você para de temer as crises mundiais. Essa mudança de postura transforma a sua aura em um escudo impenetrável contra as perdas. Você é o senhor da sua realidade e sua palavra, carregada de sentimento, é a lei soberana. A proteção divina envolve a promessa de que você pisará sobre o leão e a cobra hoje. O leão representa dificuldades gritantes, enquanto a cobra são os medos sutis e ocultos. Neville ensinava que ao ocupar o estado de vitorioso, essas feras tornam-se inofensivas. Você não precisa lutar contra essas sombras, pois a luz da sua presença é suficiente agora. Ao assumir que já é livre de todo o mal, você retira o oxigênio que alimentava problemas. Mantenha os pés firmes na rocha da verdade e veja cada dificuldade ser calcada sob seus pés. Sua autoridade espiritual é o segredo que Neville revelou para sua vida mudar neste instante. Muitos buscam proteção em rituais externos, esquecendo que a blindagem ocorre no silêncio. Neville Goddard alertava que o mundo é um reflexo fiel do seu conceito de si mesmo. Se você se vê desamparado, o mundo fornecerá provas desse desamparo contínuo e doloroso. No entanto, se você decidir hoje que é herdeiro da paz, a realidade física deverá se curvar. Essa transformação exige que você seja seletivo com o que permite permanecer em sua mente. Guarde a sua paz com determinação, pois dela emana o poder para manifestar a segurança. Ao nutrir o espírito com a verdade que liberta, você se salva de todo perigo invisível. Diante da jornada da alma, surge uma escolha que define o destino de cada caminhante aqui. Você prefere confiar no esforço braçal ou prefere descansar na lei da assunção divina? A resposta a essa pergunta divide o caminho entre o cansaço eterno e a vitória espiritual. Quem escolhe o descanso na fé descobre que o universo trabalha enquanto o corpo repousa. Já quem insiste na luta solitária permanece prisioneiro das aparências e das limitações. Refletir sobre quais dessas estradas você está trilhando é o início da sua real libertação. Deixe sua percepção guiar seu coração para o caminho que ressoa com sua verdade interior. O milagre que você espera já existe no campo das infinitas possibilidades da sua consciência. Neville nos ensinou que o tempo é uma ilusão e o sentimento de proteção é um fato presente. O Salmo 91 é um roteiro para o salto quântico, onde você assume a veste da alegria. Não permita que as aparências tragam angústia, pois quem habita no esconderijo está seguro. Sua segurança fundamenta-se no fato de que Deus é a sua consciência e nada pode feri-lo. Agradeça por essa revelação, pois compreender essa verdade reorganiza os átomos da sua vida. A perfeição que você agora aceita internamente é a proteção absoluta que se manifesta hoje. O viajante no deserto finalmente compreende que o santuário sem portas é o seu próprio ser. Ele para de buscar a chave de ouro na areia e a encontra brilhando em seu próprio coração. Ao tocar essa essência divina, os muros invisíveis começam a se tornar passagens de luz. A solução completa para os seus medos está ligada ao ato de girar essa chave no subconsciente. O sol se põe, mas ele não teme mais a escuridão, pois a luz interna é seu guia constante. A promessa de mudança para hoje atinge seu ápice quando a prática e a teoria se fundem agora.
A resposta final que você tanto buscou está pronta para ser entregue em sua totalidade real. A verdadeira proteção divina descrita pelo salmista se estende majestosamente à prosperidade. Neville Goddard compreendia que a escassez financeira é uma forma de ataque à nossa paz. Quando você habita o esconderijo do Altíssimo, a falta perde o direito de existir em você. Desejar o conforto para sua família é o reconhecimento da herança gloriosa que o Pai reservou. Ao assumir o estado de proteção inabalável, você se alinha ao fluxo infinito das oportunidades. A segurança espiritual transborda para sua conta bancária, criando uma muralha de fartura. Sua prosperidade é a prova física de que sua mente está guardada sob a sombra do Onipotente. Muitos acreditam que o tempo de construir a verdadeira riqueza já passou em suas vidas. Neville nos ensina que a consciência pura não tem idade e pode apagar décadas de fracassos. Um único momento de total aceitação da sua divindade interna altera sua estrutura financeira. Sua maturidade é o solo perfeito para que a semente da fé dê frutos rápidos e generosos. Quando você decide que a luta cega acabou, o poder invisível da Assunção assume o comando. O universo reorganiza todos os eventos para entregar o milagre com extrema precisão hoje. Abrace sua fase atual como o momento de maior poder espiritual que você já experimentou. A chave de ouro é o seu sentimento de alívio profundo e de gratidão sincera neste instante. Você gira essa fechadura quando para de buscar lá fora e diz para si mesmo que já acabou. A entrada para o santuário da abundância acontece quando você sente como quem já possui. Este é o segredo irrefutável para materializar a proteção e o dinheiro de forma pacífica. Assuma a sensação reconfortante do desejo realizado pouco antes de adormecer em sua cama. Se você carrega as preocupações para o sono, acaba trancando a porta do seu suprimento. Hoje, sua missão é soltar o medo e segurar a fé de que tudo já foi providenciado pelo Pai. O processo de adormecer é a fronteira onde sua mente racional se encontra com o infinito. É nessa hora de transição que você deve vestir sua armadura de luz e habitar o esconderijo. Afirme no silêncio profundo que o seu amanhã já está totalmente resolvido e abençoado hoje. Se o medo tentar assaltar sua mente, desvie sua atenção para a certeza de que está seguro. Neville chamava isso de a arte de morrer para as limitações e renascer em um novo conceito. Ao praticar essa entrega todas as noites, você reprograma a matriz da sua existência terrena. O sono torna-se o laboratório divino onde seus maiores desejos são fabricados com confiança. Existe um limiar onde a mente humana deve silenciar para que a voz da verdade possa falar. Você está disposto a abandonar as velhas justificativas para abraçar uma vida nova agora? A resposta para essa questão determina se o milagre permanece uma ideia ou vira realidade. Muitos preferem a segurança do sofrimento conhecido ao risco de uma liberdade desconhecida. Mas para você, que chegou até aqui, o chamado da alma é mais forte que o sussurro do ego. Ouvir o silêncio é a técnica mais avançada para quem deseja ver a face de Deus em ação. A paz que excede o entendimento é o sinal de que a sua petição já foi ouvida e atendida. Entender essa dinâmica de assumir o sentimento do fim é o que separa você das frustrações. Você não joga mais o jogo de um sistema opressor, mas opera sob a jurisdição do reino. Sua mudança interna será tão marcante que as pessoas notarão sua nova aura de tranquilidade. Você se tornará um farol de esperança para seus entes queridos, comprovando as leis divinas. Mantenha-se vigilante e não deixe a velha identidade dizer que essa paz é impossível agora. A bondade de Deus é superior a qualquer lógica humana limitante que tente te paralisar hoje. Você nasceu para brilhar e para desfrutar de fartura sem que nada consiga se opor a isso.
O viajante da nossa história vê o santuário sem portas se iluminar com uma luz dourada. Ele percebe que a chave de ouro sempre foi o seu "obrigado, Pai", sentido no coração. Ao girar essa chave imaginária, as paredes do deserto desaparecem e a fartura surge. A tensão do dia se dissolve na glória de uma realidade onde o perigo não pode mais entrar. Ele entra no repouso absoluto, sabendo que a proteção é um estado de ser permanente aqui. O segredo de Neville para sua vida mudar hoje está agora totalmente em suas mãos espirituais. Prepare-se para o ato final, onde a proteção absoluta se torna sua experiência definitiva. Chegou o momento de cruzar a fronteira entre a teoria e a manifestação física hoje. A proteção absoluta não é uma promessa para o futuro, é um fato que você decreta agora. Neville Goddard revelou que o seu "eu sou" é o próprio Deus operando em sua consciência. Se você diz "eu estou seguro", o universo inteiro se move para validar essa sua sentença. O choque da verdade é descobrir que você nunca esteve à mercê de forças externas e cruéis. Toda a segurança que você implorou aos céus já estava pulsando em suas mãos criadoras. A sua vida muda hoje porque você finalmente assume o trono que sempre foi seu por direito. A técnica do silêncio é a ferramenta suprema para selar a sua nova realidade financeira. Ao se deitar hoje, não repasse as falhas do dia, mas sinta o alívio de quem já venceu. O seu quarto torna-se o esconderijo do Altíssimo, onde nenhuma falta consegue penetrar. Sinta a paz invisível dissolver o peso das dívidas enquanto você respira a sua gratidão. Você abandonou a identidade de vítima para assumir a coroa de quem habita a proteção. Feche os olhos para as ilusões do mundo e contemple a perfeição da sua vida blindada. O segredo que Neville revelou é que o seu sentimento é o selo real da sua própria vitória. Encontre o repouso absoluto e solte o controle rígido sobre como as coisas vão acontecer. Traga para a mente a imagem do santuário sem portas, que agora está totalmente aberto. A chave de ouro nunca esteve na areia, ela é o suspiro de alívio que você dá neste instante. Entrar no estado de riqueza infinita exige apenas que você declare: já está feito. Caminhe por salões de luz em sua imaginação, onde a sua saúde é plena e o dinheiro farta. Você está em casa, seguro de qualquer crise, abrigado na certeza da inteligência divina. O mundo exterior não tem portas para entrar em sua paz se você não as abrir por dentro. Mergulhe na emoção de estar totalmente seguro e deixe que a gratidão lave o seu coração. É essa vibração de alívio que colapsa as leis do mundo e obriga o milagre a aparecer hoje. Não pense no seu desejo como algo distante, mas sinta o peso real da proteção agora. Ouça mentalmente as pessoas que você ama celebrando a sua nova fase de prosperidade imensa. Esse diálogo interno é o contrato de liberdade que você assina com a inteligência suprema. A sua única função nesta noite é permitir que o sono leve essa semente para o infinito. O seu milagre já foi fabricado na oficina invisível da sua fé inabalável e consciente. Ao despertar amanhã, você sentirá que uma mudança química ocorreu em seu próprio ser. O mundo pode gritar, mas a sua reação será de uma calma soberana e imperturbável aqui. 1000 cairão ao seu lado, mas a sua casa e as suas finanças permanecerão intocáveis hoje. Onde havia desespero, haverá a ação inspirada que atrai a cura e o dinheiro com facilidade. Você não precisa mais lutar, pois a sua aura repele o mal antes mesmo dele se aproximar. O seu caminhar será o de quem conhece o seu valor e sabe que o Pai trabalha por você. O segredo para a sua vida mudar hoje é reconhecer que você e a proteção são uma só coisa. Manter este estado sublime é a arte de viver a partir do fim que Neville tanto ensinou. Sua mudança interna será tão profunda que o mundo ao seu redor terá que se reorganizar. Você saberá no silêncio da alma que não houve sorte, mas a aplicação da lei divina.
Não há força na terra que capaz de reverter o bem que você aceitou para si mesmo neste dia. A sua palavra decretada é lei absoluta, matemática e irrevogável para toda a eternidade. Tranque a dúvida do lado de fora e permaneça abrigado no sentimento de que já é vitorioso. Você é o mestre soberano da sua realidade e a farta é sua consequência natural e certa. O viajante no deserto agora habita o santuário e percebe que ele sempre foi o dono do lugar. A chave de ouro brilha em seu peito como o sol que nunca se põe no horizonte da alma. As paredes do medo caíram e a visão da abundância agora é a sua única paisagem real. O segredo de Neville Goddard para o Salmo 91 foi finalmente revelado a você. Sua jornada de sobrevivência acabou e sua vida de manifestação ininterrupta começa agora. Viva o extraordinário hoje, pois tudo o que você buscou já reina dentro do seu coração. Durma envolto em glória e acorde para viver a fase mais rica e protegida da sua história.